O vídeo de hoje é uma dica que muita gente fica na dúvida, o canto mitrado. E eu vou te mostrar como é que é o jeito mais fácil de a gente fazer um canto mitrado e ele vai ficar perfeitinho. Então se você já gostou dessa ideia, é só continuar aí que eu te conto tudinho no vídeo. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Então, para fazer esse jogo americano, você vai ver como é que é super fácil. É uma dica muito bacana, que aqui é um jogo americano, mas você pode transformar numa toalhinha de fogão, uma toalhinha de mesa, até mesmo aquelas toalhinhas de boca para bebê. Essa mesma dica você pode fazer várias peças, então se liga aí. Então, a gente vai começar escolhendo o tecido que vai ficar aparente, que é o tecido que vai ficar pra cima, o tecido que vai ficar na parte de baixo, e no meio eu tenho uma manta R1. Já adiantei esse passo, então eu posicionei o tecido, fui no ferro, passei e fiz uma costura toda a volta formando esse sanduíche. A medida que eu tenho aqui é a medida padrão de um jogo americano, que é de 45 por 35. Para fazer o canto mitrado, a gente vai precisar de faixas, que no caso aqui, olha, são duas faixas para a parte inferior e superior, com a mesma medida que a gente tem aqui. As minhas faixas, elas medem 6,5 por 45. E também duas faixas para a lateral, que também vai ter a mesma medida do tecido de baixo, 6,5 por 35. Agora que eu já cortei nessas medidas, eu vou fazer a marcação da parte de baixo aqui, olha, na direção do pé do meu tecido, porque essa dobrinha ela vai ficar direcionada para o centro do meu jogo americano. E além dessa marcação, dessa dobrinha aqui que a gente faz e vinca no ferro, a gente precisa fazer o vinco aqui do ângulo de 45 graus. Então, eu vou pegar a minha faixa, a dobrinha, vou direcionar para o centro, vou vir com essa ponta e vou dobrar na minha direção, até eu encostar aqui, olha, o tecido com o tecido, tá vendo, olha? Dessa forma aqui. E vou passar o ferro vincando desse lado e aqui eu vou fazer da mesma forma. Então, ele vai ficar assim, olha. Eu vou fazer essa marcação tanto no meu tecido da parte de baixo quanto na parte de cima. Só que aqui, em vez de eu dobrar assim, eu vou inverter, eu vou dobrar pra lá, olha. É sempre do que tá do lado de dentro pra fora. Ele vai ficar dessa forma, tá vendo, ó? Com a entradinha assim. E essa daqui, ela vai encaixar aqui. Além disso, eu vou usar esse bordadinho em inglês aqui, que quando a gente parte no meio, vira duas passamanarias para dar um acabamento, mas essa parte aqui, ela é opcional. Então, vem pra máquina comigo que eu vou te mostrar como é que a gente monta essa parte aqui. É super fácil e é uma dica aí para você usar as tiras que você tem no seu baú de retalhos. Então, vem pra máquina comigo. Então, eu vou começar primeiro costurando a minha faixa que eu tenho aqui dobrada com a outra faixa. Então, eu vou posicionar assim, ó. Eu tenho a dobrinha aqui já pronta. Eu tenho direito com direito, dobrinha com dobrinha. Então, eu encaixo tudo bem direitinho, tanto na lateral quanto embaixo. Alfineto aqui. E eu faço costura exatamente em cima, olha, da marcação que eu tenho aqui. Então, eu faço uma costura da pontinha até outra, com retrocesso no início e no final. Aqui eu tenho a lateral e eu tenho a parte de baixo do meu jogo americano. Agora, eu vou fazer com a outra lateral aqui, olha. Vou colocar direito com direito, dobrinha com dobrinha, vou igualar tudo certinho em cima, nas laterais, e vou costurar em cima do vinco que eu tenho. E assim eu já começo a dar forma, olha, ao meu canto mitrado, tá vendo, ó? Agora, eu vou repetir a mesma coisa com a parte que tá sobrando aqui, olha. Vou colocar direito com direito, dobra com dobra, igualar na parte de cima e na lateral e fazer a costura. Eu vou fazer aqui e depois do outro lado aqui da mesma forma. Percebam como é que ele vai ficar. Vira uma moldura, tá vendo? Ó, dessa forma. Agora, a gente vai pegar e vai tirar aqui, olha, dando uma margenzinha de costura nessas orelhinhas aqui, olha, que estão sobrando. Eu faço isso nos 4 cantos. Agora aqui, você pode ir lá no ferro e abrir a costura passando, ou então você apenas abre aqui e pode vincar com a sua unha mesmo. O importante dessa costura quando você faz, aqui olha, o biquinho ele tem que estar casadinho bem certinho
e a costura aqui atrás precisa estar aberta. Agora eu vou pegar a parte do meu jogo americano, eu quero esse tecido aqui virado pra cima. Então, nessa hora, eu vou botar ele virado pra baixo. Vou posicionar a minha moldurinha aqui, direito com o direito do tecido. Então, olha, tem direito com esse direito aqui do tecido que tá atrás. E eu vou começar a alfinetar pelos cantos, né? Já que eu tenho uma faixa e a parte de baixo todas cortadas do mesmo tamanho, tudo certinho, então ela precisa encaixar certinho aqui. Agora que eu vi que toda a minha extensão tá certinha, que eu não preciso dar nenhum ajuste, que tá tudo certinho a minha costura, de acordo com as marcações que eu tinha feito, eu posso alfinetar todo o resto. E agora a gente vai fazer a costura com um pé de máquina toda a volta. Uma dica que eu dou pra vocês, se você ainda não tem tanta habilidade em costura reta, é essa ferramenta aqui, olha, o guia magnético. Porque você coloca ele na direção que você quer, a sua distância, e você encosta o tecido bem aqui, nessa parte aqui, e aí você tem uma costura bem retinha. Porque esse trabalho aqui, se ele ficar torto, ele aparece. Então é importante você ter um guia, ou uma listra na sua máquina, ou uma ferramenta. Existem ferramentas que são facilitadores, e é o caso dessa daqui. Eu vou colocar na distância que eu quero aqui, de um pé de máquina, e vou fazer a minha costura toda a volta, dando retrocesso no início e no final. Aqui, você pode enfiar seu dedo aqui, olha, e dobrar ele pra dentro, deixando ele assim, olha, dobradinho. E quando você virar, ele vai ficar todo certinho aqui dentro. Ou então, você pode pegar e cortar aqui, olha. Você corta esse biquinho aqui pra ele não ficar bruto, tá? Você pode fazer assim também. E vai no ferro e vai passar aqui, acertando. Essa costura aqui, ele não vai ficar nem pra trás e nem pra frente demais. Ele precisa ficar bem certinho aqui. Então, você vai lá no ferro agora e passa, acerta toda essa parte, que é essa moldurinha que a gente fez do canto mitrado. Ficando dessa forma. Aqui eu já vou colocando uns alfinetes pra me ajudar. Se você não for colocar o aviamento, é só fazer uma costura toda a volta, pode usar um ponto decorado da sua máquina, pode fazer uma costura reta, mas se você quiser usar um aviamento assim como eu vou usar, você encaixa o seu aviamento aqui dentro. Eu não vou fazer o canto mitrado com a rendinha, porque eu acho que não teria necessidade, já que ela vai ficar pra dentro. Então, você posiciona assim, olha, e prende com o alfinete, já fazendo a costura, deixando esse detalhezinho aqui, muito fofinho, que dá um charme bem bacana no jogo americano, na toalha, na peça que você estiver usando essa técnica que eu tô te ensinando no vídeo. Então, eu já posicionei aqui. Se você tiver uma etiqueta assim como eu, você já posiciona a sua etiqueta bandeirinha aqui, que fica também um charminho. Então, agora eu vou fazer minha costura prendendo esse aviamento aqui e eu já mostro o resultado final pra vocês lá na mesa. Então, foi assim que ficou o resultado final. Olha que lindo que ficou esse jogo americano. Desse lado ele ficou assim, do outro lado ele ficou dessa forma. E aqui, olha, eu vou te mostrar como é que você pode fazer uma composição usando faixas diferentes, tá vendo? Olha, eu usei o miolo também diferente. Aqui eles acabam fazendo parte da mesma coleção, mas você pode brincar aí de várias maneiras. Olha, você pode dispor a mesa dessa forma, você pode colocar assim e assim, ou você ainda pode trocar, né? Deixar esse pra cima e esse daqui pra baixo, olha só que bacana que fica. Além disso, olha que legal, eu fiz usando a mesma técnica e a mesma coleção de tecido, uma toalha de chá. E aqui, a diferença é que essa daqui
o centro dela é de etamine, tá vendo? Tem um bordadinho de limão, mas eu aproveitei a mesma dica, a diferença é que eu fiz o barrado usando faixas, tá vendo? Olha, eu fiz várias faixas no tamanho que eu precisava, de acordo com o que eu tinha do tecido da toalha, do tamanho que eu queria que minha toalha ficasse, né? E eu apliquei da mesma maneira. A diferença é que aqui a gente não vai ter o forro, vai ser o próprio tecido, mas você também pode brincar da mesma maneira. Olha que legal. Deixa eu tirar aqui pra vocês poderem ter uma ideia. Olha só que bacana também que fica. Olha que visual bacana que dá a junção das faixas usando essa técnica do canto mitrado. Também é uma excelente dica, né? Então, assim ficaram as peças de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Quem gostou, olha, deixa um like pra mim, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Viu quanta coisa linda a gente consegue fazer a partir de faixas de retalhos que a gente tem no nosso ateliê? Ainda mais se for com aquele retalhinho daquele tecido que a gente mais gosta, não é isso? Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber. Então é isso, gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!